A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. É sempre um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar comunicando a palavra do Senhor. Sabemos que é muito importante que as pessoas elas tirem um tempo para meditarem na palavra de Deus, porque é esta palavra que nos instrui quanto aos propósitos de Deus para a nossa vida. E dessa feita, temos aí mais uma de nossas lições aí, dessa edição especial de jovens e adultos da CPAD. Hoje a lição de número 11, de 13 de setembro de 2020. A lição tem como título: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. É uma lição também muito importante, que nos mostra aqui uma função exercida por Esdras, esse sacerdote e escriba. É uma função muito importante que é capital na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Deus levantou pessoas para poder restaurar Israel, tanto no sentido espiritual, religioso, quanto no sentido civil. E pessoas foram usadas por Deus como Neemias, Zorobabel e Esdras. Pessoas que se destacam aí quanto a uma obra específica que Deus quis realizar por meio das suas vidas. E a lição de hoje, ela nos traz exatamente essa reflexão sobre o papel de Esdras em ir a Jerusalém a fim de ensinar a palavra de Deus. Um pouco mais à frente estarei falando um pouco, contextualizando essa personagem Esdras, como também Neemias, que são personagens que têm se destacado aqui na lição. Aí o texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus. É interessante esse fragmento desse texto aí do livro de Hebreus, muito interessante essa passagem que está em Hebreus no capítulo 6, que nos mostra exatamente a importância da palavra de Deus e ao mesmo tempo nos mostra a responsabilidade que tem aqueles que ouvem a palavra de Deus, responsabilidade de se posicionarem diante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no livro de Hebreus, nesse texto áureo, aí pegou apenas a parte A do versículo 5 do capítulo 6, mas o capítulo 6, até que chega aí o contexto, até chegar no verso 5, é bem interessante, que nos mostra, eu vou estar lendo, que eu acho que esse texto é muito importante, nos mostra a relação que alguém deve ter e a responsabilidade que alguém assume ao ser instruído, ou ao entrar em contato com a palavra de Deus. Aí Hebreus capítulo 6, primeiro verso diz o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aqui o texto, aqui o escritor aos Hebreus, quando ele aponta a necessidade de deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, aqui deixar, é interessante nós observarmos que não é no sentido de abandonar, pelo contrário, os rudimentos aqui representam aqueles princípios alimentares, a base, o fundamento, aquilo que é como se fosse o ABC, algo que é fundamental para você prosseguir. Então aqui quando o escritor aos Hebreus, ele diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, mostrando que há um objetivo a ser alcançado, e todos aqueles que foram instruídos pela palavra de Deus, que receberam aí as primeiras letras, os rudimentos da fé, eles não devem abandonar o rudimento da fé, mas também não devem ficar parados apenas no rudimento. É necessário que eles cresçam para alcançar uma estatura espiritual que Deus deseja que nós alcancemos. Então é nesse sentido que o escritor está dizendo que, pelo que deixando os rudimentos, ou seja, ultrapassando, indo além dos rudimentos da doutrina de Cristo, daqueles elementos básicos quanto à doutrina da salvação, doutrinas fundamentais elementares, que se deva crescer numa vida de relacionamento com Deus e com a sua palavra. Então prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, ou seja, não lançando novamente o fundamento do arrependimento, das más obras, da fé em Cristo, que são os rudimentos da fé, que basicamente é a doutrina da salvação, a fé, arrependimento, a regeneração
Espera-se que o salvo em Cristo ele já tenha compreendido essas doutrinas elementares para que ele possa prosseguir na fé, num conhecimento mais profundo de Deus. Portanto, é isso que o escritor está instruindo. Portanto, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, a doutrina dos batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, que são doutrinas elementares, são os rudimentos. E isso faremos se Deus o permitir. Porque, aí o verso 4, que está antecedendo o texto aí que nós lemos no texto áureo, o verso 4 diz o seguinte, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, aqueles que foram alcançados, que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo. Para esses, o texto está dizendo que é impossível, esses que participaram, que foram iluminados pelo Espírito Santo, que foram participantes do dom do Espírito, provaram a boa palavra de Deus. Provaram a boa palavra de Deus, está aí no verso 5, que é o contexto que nós lemos. E provaram a boa palavra de Deus. Então, o que o texto... Quando aqui esse fragmento do textuário apresenta aí provaram a boa palavra de Deus, está falando em relação àqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, uma vez eles participaram, que é o texto aqui deixa bem claro, eles foram iluminados pelo Espírito Santo, participaram do dom celeste, fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, que é o que o texto daí do textuário está apresentando, provaram a boa palavra, provaram as virtudes do século vindouro. Está dizendo o quê? Que é impossível que esses tais... Aí o verso 6 diz, e esses que participaram de tudo, eles recaírem da fé, ou seja, eles abandonarem a fé, eles virarem as costas para Deus, que é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O texto está dizendo que é impossível que alguém que tenha sido alcançado por Deus, que tenha participado da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, mas que venha a cair da graça, ou seja, que venha de maneira consciente, se voltar, abandonar, desprezar a graça de Deus, desprezar o único elemento, o único meio pelo qual o homem se arrepende do pecado, o homem reconhece seu estado de pecado, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o texto diz que é impossível para essa pessoa que experimentou a boa palavra, experimentou o dom de Deus, que eles recair, a ideia de recair aqui é de voluntariamente abandonarem a fé, é de poder apostatarem-se da fé, que é impossível que essa pessoa ela novamente seja renovada para o arrependimento, porque essas pessoas que agem dessa forma, elas estão crucificando o Filho de Deus novamente e o expondo à vergonha, ao vitupério. Então é nesse sentido que é bom que nós entendamos esse texto e o contexto desse texto, quando aí no texto áureo diz exatamente o seguinte, e provaram a boa palavra de Deus, e rejeitaram e abandonaram, é impossível que essas pessoas elas se arrependam novamente, que elas se voltem novamente para o arrependimento, para Deus, para experimentarem a justiça de Deus, uma vez que elas de maneira deliberada, elas abandonaram a fé. Aqui nós já percebemos aqui a importância da palavra de Deus na promoção do verdadeiro arrependimento, da verdadeira transformação, da regeneração. Porque é pela palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, e é a palavra que regenera o homem, é a palavra que purifica o homem, é a palavra que instrui o homem a andar segundo a vontade de Deus. Então, quando aqui o comentarista da lição coloca esse fragmento do texto, nos remete a esse contexto, é para mostrar exatamente a importância de Esdras na ministração, no ensinamento da palavra de Deus para o povo de Deus, para que houvesse uma verdadeira comoção, um verdadeiro voltar-se para Deus em relação a toda aquela nação, em relação àquele povo. Aí a verdade prática da lição nos apresenta. A palavra de Deus,
é semelhante a uma afiada espada. Ela é poderosa e penetrante. O poder da palavra de Deus é incalculável. Não há coração, não há lugar onde de fato a palavra de Deus, quando ela é semeada, quando ela é aceita, não há coração que não sofra algum tipo de mudança. Não há como não ser incomodado com a palavra de Deus. O homem, é claro, ele vai se posicionar aceitando ou não, mudando ou não de vida, mas onde a palavra de Deus chega e onde ela é acolhida, ela causa uma transformação, uma conscientização, uma mudança na vida do ser humano. Então, o contexto aqui do texto, nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Ela basicamente nos mostra só aqui a vinda de Esdra por ordem de Artaxerxes, ele vindo, num caso, a Israel, a Jerusalém, e mostra aqui aqueles que vieram com ele. Esse texto da leitura aqui bíblica em classe, mais especificamente, ele não, vamos dizer assim, ele não aborda a temática em si do ensinar a palavra de Deus, não sei nem porquê. É apenas esse, não que não seja importante essa leitura aqui em classe, esse texto, mas na minha concepção ficou faltando exatamente aqui que fosse inserido também aqui o texto de Neemias, capítulo 8, dentro desse contexto, para que houvesse uma contextualização, até mesmo uma justificação do tema Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. E basicamente a leitura aqui bíblica em classe apresentada na revista é apenas mostrando Neemias, no caso Esdra, a vinda de Esdra a Jerusalém, mas não o objetivo da sua vinda necessariamente, ou a prática do ensinamento da palavra de Deus em si. Então estarei lendo aí o texto da leitura bíblica em classe, que está em Esdra, capítulo 8, verso de 1 ao 12, e depois estarei lendo Neemias, capítulo 8, verso 1, até o verso de número 12, que vai falar mais especificamente dessa participação, no caso aí de Esdra, quanto ao ensinamento da palavra de Deus. Bem, então, antes eu gostaria de fazer uma observação em relação aí a Neemias e a Esdra, essas duas personagens, que muitas das vezes podem ser confundidas aí no papel que elas exercem, ou que elas exerceram aí, quanto a restauração de Jerusalém. Primeiro momento, nós vimos aqui sobre essas duas personagens. Primeiro, Neemias. Neemias, quem foi Neemias? Neemias, ele foi um copeiro, como a Bíblia deixa muito claro, foi copeiro do rei Artaxerxes I. Ele foi esse copeiro e, posteriormente, ele se torna governador de Jerusalém. Então, foi um copeiro do rei, posteriormente, se torna governador de Jerusalém, responsável pela reconstrução dos muros ali da cidade de Jerusalém. Neemias, então, ele reconstrói os muros da cidade. Ele era um líder muito habilidoso, muito capacitado, era um grande administrador, que ele exercia, vamos dizer assim, uma influência tanto administrativa, política, mas também Neemias ele teve uma participação, uma influência espiritual muito grande. Eu diria que ele não era apenas uma liderança política, mas também ele exercia uma liderança espiritual sobre o povo, isso dirigido pelo próprio Deus. Então, basicamente, era Neemias. Então, a credencial de Neemias aí que sobressai é exatamente que ele era o copeiro aí de Artaxerxes I, como também, posteriormente, foi o governador de Jerusalém. E Esdra, quem foi Esdra? Esdra foi exatamente essa personagem que era um sacerdote, portanto, um líder religioso, mas também ele era um escriba. Ele era sacerdote, era escriba, e ele liderou o grupo de exilados judeus que voltaram para Jerusalém. É provável que Esdra ele possuía uma posição de grande prestígio ali na corte persa, de muito prestígio. Tanto é que ele foi encarregado em exercer a função tipo de um secretário de Estado, vamos dizer assim, nos negócios judaicos, em nome ali, vamos dizer assim, do governo persa. Também é uma coisa de destaque aí em Esdra, enquanto escriba, que isso faz uma referência tanto de uma autoridade governamental que ele tinha, no aspecto político, quanto também o aspecto da sua formação, vamos dizer assim, enquanto um doutor da lei de Deus.
Então, ele tinha essas credenciais de uma autoridade governamental, já que ele era um escriba, ele era uma espécie de um secretário de Estado nos negócios judaicos, e também ele tinha essa formação enquanto um doutor na lei judaica. A missão de Esdras, se nós formos analisar, ele foi enviado a Jerusalém em 558 a.C., enviado aí por Artaxerxes, assim como também Esdras o foi. A missão dele, o objetivo, então, aqui, assim como Neemias o foi, melhor dizendo, então, o objetivo da ida de Esdras a Jerusalém era exatamente avaliar as condições civis nas quais o povo estava vivendo, tanto civis quanto religiosas. Sabe que é algo muito importante ali do povo judeu, que habitava ali naquele lugar e na circunvizinhança, naquela região, e também estabelecer as reformas que fossem necessárias ali, no caso, naquela região, naquele povo. As reformas feitas por Esdras, basicamente, foi mais no aspecto da reconstrução da comunidade judaica. Nós vemos Neemias trabalhando com a reconstrução dos muros, e aqui Zorobabel tendo a sua função quanto à questão do templo. E nós vemos aqui Esdras, ele mais especificamente com a reconstrução da comunidade em si, da sociedade, vamos dizer, judaica em si. E ele vai, no caso, o principal foco dele, que ele vai atacar, a gente vai ver, no caso, quem é leitor vai perceber dentro do contexto aí das atitudes de Esdras, foi exatamente a questão dos casamentos mistos, que ele atacou muito, porque os judeus haviam casado com mulheres estranhas, adotaram práticas pagãs, e Esdras vai corrigir esse erro. Pegando tanto Esdras quanto Neemias, nós podemos dizer que Esdras e Neemias, eles exerceram seus ministérios de forma simultânea durante algum tempo, de forma simultânea. Eles exerceram, somaram força, exerceram o ministério ali, no caso, em Jerusalém. Esdras, ele é reconhecido como um homem que exerceu uma função editorial de grande parte, de importância de algumas partes das escrituras do Antigo Testamento. Esdras tem uma participação muito grande, vamos dizer assim, editorial, nessas produções. É importante também nós percebemos que originalmente o livro de Esdras e Neemias era visto como um livro só, uma obra só, a despeito aí, no caso das questões em torno da autoria final, apesar das discussões em torno da autoria final, de quem seria o autor final dessa obra. A tradição ela vai apontar que Esdras é como sendo um dos principais escritores dessa obra, que a princípio Esdras e Neemias era apenas uma obra. Então são alguns detalhes que são muito interessantes em relação à questão aí da escrita do livro mesmo em si, de Esdras e Neemias, como no original era apenas uma obra. E Neemias, e no caso Esdras e Neemias, eles foram, vamos dizer assim, em conjunto, podemos dizer assim. Essa obra foi escrita em conjunto, poderemos dizer assim, e eles tiveram um papel fundamental na nação de Israel, na restauração tanto civil, política, religiosa aí de Jerusalém, de Israel. Bem, aí foi algum contexto que eu quis passar em relação a essas duas personagens. E a leitura bíblica em classe, como falei a princípio, ela traz apenas aí o histórico aí de Esdras, vindo a Jerusalém. Aí no capítulo 8, verso 1 ao 12, nos diz o seguinte: Este, pois, são os chefes dos pais, com suas genealogias, os que subiram comigo, no caso com Esdras, subiram de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Então, eles subiram de Babilônia, agora, no caso aqui, os persas, agora é quem comandava esse império, antes o Império Babilônico. Então, agora, junto com Esdras, tem alguns pais, chefes de família, que sobem com Esdras para Jerusalém, por ordem, no caso de Artaxerxes I. Dos filhos de Finéia, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atuz; dos filhos de Secanias, e dos filhos de Paró, Zacarias; e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Aqui é a descrição daqueles que vieram com Esdras. Dos filhos de Ipaate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão,
Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Aqui é uma descrição aí dos números, portanto uma quantidade considerável de pessoa. E dos filhos de Cefatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Reiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 118 homens, filhos de Acatã, e com ele 110 homens. Então aqui é um retrato, vamos dizer assim, uma relação daqueles que vieram com Esdras. Como falei, não fala, apesar da lição dizer que Esdras vem para ensinar a palavra de Deus, os textos aqui até então não fala nada sobre o ensinamento que nós iremos ver aí no livro de Neemias, quanto ao ensinamento mais específico, que eu vou deixar para nós vermos isso quando estiver um pouco mais à frente aí no tópico 2, já o finalzinho do tópico 2, estarei lendo aí o objetivo aí principal de Esdras quanto à sua vinda a Jerusalém. Bem, então a lição de hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre a questão aqui do ensinamento da lei do Senhor, como nós falamos, Esdras vindo a Jerusalém para poder ensinar a palavra de Deus. E aqui o comentarista da lição, aqui na parte interativa com o professor, ele faz um comentário bem interessante, mostrando que o Antigo Testamento ele mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada, a lei do Senhor estava ligada à vida de todo o povo, não tinha como separar a lei do Senhor, as instruções do Senhor com o dia a dia do povo. Essa lei ela era também um elemento aglutinador que formava a identidade, no caso dos judeus. Eu acho isso muito interessante, porque nós sabemos que a lei do Senhor, no caso a lei mosaica, ela era a identificação daquele povo, formava a identidade daquele povo. E porque eu acho que isso é importante e nós podemos analisar e trazer isso para o contexto atual, que nós percebemos o valor que esse povo dava à lei do Senhor. E nós, enquanto igreja, trazendo para a atualidade, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, aí nós deveríamos nos questionar qual o valor que nós damos à palavra de Deus, à lei do Senhor, às Escrituras, não a lei mosaica, mas a palavra de Deus em si, que nós temos à nossa mão, que nós dizemos que é a nossa regra de fé e prática. Mas, na verdade, na prática, tanto na minha vida de fé quanto no meu cotidiano, qual o lugar que a palavra de Deus tem ocupado na minha vida? A gente percebe que existem pessoas que não leem a palavra de Deus. Eu já vou dizer, nem não lê a cada dia, não lê basicamente de jeito nenhum. Não há nenhuma aptidão, nenhum desejo, não tem apetite para a palavra de Deus. E aí eu fico imaginando a vida espiritual dessa pessoa e a sua firmeza espiritual e o que Deus representa para a vida de uma pessoa que diz amar a Deus, mas que não deseja ouvir a sua voz. Que uma vez que nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é claro que nós sabemos, não podemos ser ignorantes, que a palavra de Deus, por excelência, é o próprio Jesus encarnado. Ele é, sim, no verdadeiro e no último sentido da expressão mais profunda, a palavra de Deus é o próprio Jesus, que é superior à própria Bíblia. Isso aqui é bom que deixa bem claro que Jesus é a palavra que é superior à própria Bíblia. E o próprio Jesus diz que as Escrituras, elas testificam dele, e ele é o verbo que se encarnou, portanto Jesus ele é a autoridade maior do que a própria Bíblia, mas a Bíblia ela tem o seu valor, porque ela testifica sobre Jesus. Então como é que eu digo amar a Deus, amar a Cristo, mas eu não amo, é um livro, eu não amo, num caso, um manual, uma palavra que me instrui sobre Jesus, que me instrui sobre Deus,
que me instrui sobre aquilo que Deus pretende também que nós façamos, uma vez que as Escrituras, elas testificam de Cristo, ela nos apresenta a própria obra redentiva de Cristo e as diretrizes que Cristo, que Deus, Ele quer para que a sua igreja ela possa se conduzir nessa esfera. Então eu acho bem interessante, por quê? Porque para os judeus a lei tinha um grande valor, a lei se confundia com a própria sociedade. E nós também, é claro, colocando Cristo acima da própria palavra, Cristo está acima da própria igreja, mas nós devemos refletir sobre qual lugar da Bíblia na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa expressão de fé, como nós temos nos posicionado diante da palavra escrita, diante da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, Esdras estava ciente de que para iniciar, no caso, essa reconstrução religiosa do povo, essa reconstrução do povo, da identidade do povo, era necessário que essa reconstrução ela começasse exatamente pela lei do Senhor, pelo ensinamento da lei do Senhor. Pois sem essa lei, sem o ensinamento, não seria possível formar uma identidade do povo, uma identidade moral, uma identidade ética, seria impossível sem a lei do Senhor. Esdras tinha consciência disso. E é interessante que nós entendamos na atualidade que a nossa identidade, que nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, para que a nossa identidade, para que haja um verdadeiro avivamento no meio da igreja. O papel da palavra de Deus é fundamental. Não é possível nós experimentarmos um verdadeiro crescimento, um verdadeiro desenvolvimento, um verdadeiro avivamento espiritual que abra mão da palavra de Deus. Primeiro da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, quanto também das Escrituras que testifica sobre Cristo. Nós não podemos abrir mão. Então nós devemos amar a Cristo acima de tudo, como também amar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aí na lição, o comentarista nos apresenta aí na introdução que o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. A gente percebe aqui que o rei da Pérsia ele é mais favorável aos judeus nesse aspecto, no sentido de se preocupar com a vida religiosa dos judeus, de ser mais brando, de poder favorecer, vamos dizer, esse cuidado com a vida espiritual religiosa do povo judeu. E a palavra-chave aqui da lição como um todo é exatamente a eficácia da palavra de Deus. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta Artaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico, os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reinado da Pérsia, ou o reino da Pérsia, derrotou Babilônia, que foi o império anterior, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente do domínio babilônico para o domínio persa, para o governo persa. Os judeus puderam logo constatar, então, que os persas eles eram mais brandos do que os babilônicos. Então, os persas eles eram mais brandos com os conquistados do que os babilônicos. Então, os judeus estavam agora, portanto, sob o domínio persa, e não mais sob o domínio babilônico, uma vez que Babilônia foi, vamos dizer assim, dominada, o Império Babilônico, pelo Império Persa. Aí o subtópico 2, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento, Esdras era um doutor, vamos dizer assim, da lei, o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e que, junto com os seus conselheiros, enviar quem Esdras a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Isso aqui é interessante, porque nós vemos aqui a mão de Deus, guiando aqui o próprio rei, no caso persa, para mandar exatamente Esdras para cuidar dos interesses espirituais do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Então o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada
inclusive no livro de Esdras, capítulo 7, verso 12 ao 26. E através dessa carta o rei decretou, era uma autorização, um decreto da parte do rei. O que ele decretou? Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Era um decreto do rei. Então, o judeu que desejasse poderia ir, judeu verdadeiramente judeu, poderia ir com Esdras a Jerusalém. Também, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, poderia levar prata, poderia voluntariamente, esse ouro, essa prata, que seria dado voluntariamente, seria dado pelo rei, pelos seus conselheiros, ou ofertas voluntárias que o povo daria para esses judeus voltarem para Jerusalém, para, no caso, investirem ali em Jerusalém. Então, mostra aqui a mão de Deus agindo em favor do seu povo. Também, aí, uma outra coisa interessante os vasos sagrados que estavam na Babilônia, que o rei da Babilônia tinha levado, Nabucodonosor tinha levado, eles seriam restituídos, seriam trazidos de volta para Jerusalém. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. O rei pagaria todas as despesas necessárias para aquele empreendimento. Não seriam impostos, não seria colocado aos servidores do templo, aos sacerdotes, não seria posto sobre eles, no caso, impostos, tributos, pedágio ou direito de passagens por determinadas regiões. Eles teriam livre curso, tudo isso seria, no caso, favorecido por esse decreto do rei. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, Esdras, ele louva a Deus que tinha inspirado, ele vai louvar a Deus, adorar a Deus, que havia inspirado o rei a fazer tudo isso, entendeu? Estendendo-lhe essa bondade. Então, Esdras ele vai adorar a Deus exatamente por essa ação na vida do rei Artaxerxes. Aí, então, nós vimos aqui que, basicamente, esse primeiro tópico, nos mostra exatamente Artaxerxes, ele vai enviar Esdras a Jerusalém, e aí, no caso, onde esse líder e sacerdote, esse escriba e sacerdote, ele vai exatamente ter como objetivo, nós vamos ver mais à frente, que é exatamente ensinar, cuidar da vida espiritual do povo. Aí o tópico 2, melhor dizendo, nos apresenta Esdras ensina a palavra ao povo, que é exatamente o título da lição e aquilo que nos interessa. Ao que nós temos no primeiro subtópico, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar que o rei havia oferecido para garantir-lhe segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança divina. Havia aqueles que o acompanhavam e Deus era exatamente aqueles que os guardaria. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Eles se colocaram, como está aí no capítulo 8, verso 21, buscaram a Deus direção para que eles pudessem ter uma viagem em paz, para que Deus estivesse com eles, e Deus os ouviu e os guardou durante todo aquele trajeto. A mão de Deus esteve sobre ele, e assim chegaram em paz em Jerusalém e ofereceram um holocausto a Deus. Eu acho isso bem interessante, a atitude, no caso de Esdras, em se colocar diante do Senhor, pedindo orientação a Deus quanto àquela empreita e confiando inteiramente em Deus, porque mostra exatamente que Esdras ele tinha consciência que aquela obra era uma obra de Deus e que Deus ele cuidaria da sua obra. Aqui, por exemplo, no capítulo 8 de Esdras, aí, o verso, por exemplo, o verso de número 21, diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Então nós vimos aqui exatamente, e aí ele disse no verso 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão de nosso Deus é sobre nós, os que buscamos para o bem.
para mais a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então aqui Esdras, quando ele diz para o rei que Deus era com eles, que a mão de Deus era sobre ele para a força e a sua ira contra todos aqueles que o deixam, Esdras agora ele mesmo diz que ele se sentiu envergonhado de pedir o exército do rei, uma vez que ele disse que a mão de Deus era com ele, que Deus estava com eles, como agora eles precisariam do exército do rei. Eu acho que é muito significativo isso aqui, a consciência de Esdras de saber que o Senhor pelejava por aquele povo. E a mesma consciência que nós temos. Quantas das vezes a liderança ela tem confiado no poder do homem, na força política, não que a política não tenha a sua utilidade, mas tem deixado de confiar em Deus. E aí muitos, de maneira enganosa, com falta de conhecimento de Deus e de seriedade, muitos têm até alegado a necessidade de colocar políticos, pessoas, para defenderem a igreja, defenderem a obra de Deus. Deus pode levantar pessoas para isso? Sim, mas quem defende a obra de Deus é o próprio Deus. Seja por meio de um político, de um ímpio que ele pode levantar para isso, ou um cristão que ele pode colocar lá dentro, seja de qualquer forma. As autoridades, elas só fazem aquilo que Deus permite. E se tiver de vir o castigo sobre o povo de Deus, esse castigo virá porque Deus permitirá. Portanto, aqui Esdras, ele aqui no verso 21, quando ele diz que apregoou um jejum para que o povo se humilhasse diante de Deus, para pedir caminho direito para ele e para os seus filhos, ele vai dizer exatamente porque ele não via lógica, ele tinha vergonha de ter testemunhado diante do rei que Deus era com eles e agora está pedindo um exército. Daí ele confiou inteiramente no Senhor, e o Senhor ele foi, no caso aí com Esdras, ele deu total vitória a Esdras e ele pôde glorificar a Deus por isso. Aí, por exemplo, verso 35, e os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício do pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Ou seja, quando ele chega em Jerusalém, ele oferece estes sacrifícios em gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mostrando que, de fato, Deus, ele sempre esteve e ele sempre é com o seu povo para dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Esdras, ele sai da Babilônia, vai até Jerusalém, como nós já vimos aqui, e o povo agora, ele vai então ouvir a leitura da palavra de Deus, o ensinamento, e aí o povo vai chorar e se lamentar diante do ensinamento que Deus dá, no caso, por intermédio de Esdras. Aí o subtópico 2 diz o seguinte: o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chega a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo, Neemias ali, que era o governador, ele vinha sendo o líder espiritual também daquele povo, dos judeus em Judá, posto a par da situação. Neemias, ele então une-se a Esdras, exatamente na tarefa para a qual ele havia sido enviado, que era a restauração, vamos dizer ali, da comunidade. Esdras, então, ensina a palavra de Deus ao povo. Isso aqui é muito interessante. O livro de Neemias está registrado esse fato. Neemias capítulo 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é um texto muito lindo, um texto maravilhoso. Neemias, o capítulo 8, eu vou estar lendo até o verso de número 12, verso 1 ao 12, que nos mostra essa experiência ímpar de Esdras ensinando a lei ao povo. É claro, Esdras e os seus auxiliares ali, e o efeito que o ensinamento da lei, da palavra, como é o título da lição aqui, que Esdras vem para ensinar a palavra de Deus ao povo, o efeito que isso causou no coração do povo. Então, olha aí, a partir do verso 1 do capítulo 8 de Neemias, diz o seguinte: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aí o verso de número 2. E Esdras, o sacerdote, aqui o texto ele já nos mostra que Esdras era escriba e também sacerdote. Aí no verso 1 mostra Esdras como, no caso, escriba. O verso 2 já apresenta Esdras, o sacerdote, aí esse apóstolo
explicando quem era Esdras. Portanto, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Congregação aqui entende-se o ajuntamento do povo, que às vezes a gente tem uma falsa ideia de congregação como sendo o local do templo, ali a congregação tal. Mas a ideia de congregar aqui, onde o povo estava reunido, era uma congregação. Então a ideia, quando a Bíblia fala a ideia de você não abandonar a sua congregação, não é necessariamente o local do templo, mas exatamente é não deixar de congregar. Seja num templo, seja no meio da rua, seja debaixo de uma ponte, não importa. O que não pode é deixar de congregar, de estar unido ao povo de Deus. Portanto, aí o verso de número 2, como nós já vimos aqui, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante aquela congregação, aquele ajuntamento, assim de homens como de mulheres que estavam ali congregados, homens, mulheres, de todos os sábios que ouviram, de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. Aí o verso 3, e Esdras, e leu nela, diante da praça, que está diante das portas das águas, que leu na lei, leu que desde a alva até o meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei. Imagina aqui, Esdras lendo desde que o dia amanhece até o meio-dia, estava lendo na lei do Senhor, era lendo e explicando, é claro, e aquele povo estava atento ao ensinamento da palavra de Deus, dada ali por Esdras e seus auxiliares. Então era um momento único na vida daquela nação, que eles passam aí toda a manhã ouvindo. Verso 4, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, para ele ensinar, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, os seus auxiliares, que é Atitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Milquias, Rassum, Rasbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima, como ele estava no lugar mais alto, ele estava acima de todo o povo, e abrindo-o, ele e todo o povo se pôs em pé, em sinal de reverência, em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Naquele momento de adoração, todo mundo de pé em reverência, Esdras louva ao Senhor, o povo confirma com amém, levantando as mãos, inclinando-se e adorando o Senhor com o rosto em terra. Era como o povo se portava diante da palavra de Deus, diante do ensinamento da lei. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sebetai, e Odias, e Macéas, e Quelita, e Azarias, e Joó, e Josabede, e Hanã, e Pelaias, e os levitas, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Então, Esdras ia lendo, e aí os levitas ali iam explicando aquelas palavras e ensinando, auxiliando no ensino daquele povo. Verso 8, e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando, não só falando, mas explicando, ensinando, o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Na verdade, aqui era um grande aulão, era um grande ensinamento para o povo, de modo que eles entendiam. Verso 9, e Neemias, que era o Tisata, e o sacerdote Esdras, dois que haviam se unido, que eram escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Aí, diante daquela leitura, daquele ensinamento, houve uma comoção muito grande, o povo começou a chorar, a se ver, a se arrepender, a se humilhar diante de Deus. E aí foi preciso que Neemias, e no caso Esdras e os escribas, Esdras no caso e os levitas, pedisse àquele povo que eles não chorassem, porque aquele era um dia de alegria. Não era um dia de tristeza, apesar da comoção deles, era um dia que eles deveriam alegrar, que era um dia dedicado ao Senhor.
Disse-lhes mais: ide agora, ide, depois de ter ensinado aquele grande, longo período de ensinamento, ide e comei as gorduras, e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm, a questão da comunhão que deveria haver entre eles. Manda porções aos que não têm, nada para preparar para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha aí o contexto desse texto. O Senhor agora era a alegria daquele povo. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, para isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Na verdade, aquele dia era um dia de festa, era um dia de restauração que Deus estava avivando, mudando a história daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa era a função, esse era o objetivo de Neemias, de Esdras, e aí junto com Neemias, eles vão cumprir exatamente esse objetivo. Então, Esdras ensina a palavra de Deus ao povo, que é esse tópico 3 que nós acabamos de ler. Na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês, 7º, houve uma santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem, diante das portas das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído, como nós já falamos, aí um púlpito de madeira, a fim de que Esdras ficasse em pé no lugar mais alto. Havia um grupo de 3 auxiliares que auxiliou Esdras ali no ensinamento, que cooperava, no caso ali também um grupo de levitas, no caso ainda cooperava um grupo de levitas. E o objetivo era exatamente ensinar, instruir o povo na lei de Deus, nesse dia de festa, que era exatamente na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do 7º mês. Houve essa santa convocação festiva. Aí o subtópico 4. O ensino foi maravilhoso, o povo, ao ouvir a leitura, aquilo que nós já falamos, começou a chorar, a lamentar-se, mas Neemias e Esdras tiveram que intervir, mostrando que era um dia de alegria, que não era um dia de tristeza, que eles deveriam exercer ali uma comunhão, ajudar o necessitado, e houve um momento festivo, um momento memorável, vamos dizer assim, para aquele povo que estava saindo de um cativeiro, de uma vida de opressão, e agora Deus estava restaurando. Então esse tópico, basicamente, que nós podemos ver nesse tópico, é que Esdras ele foi levantado por Deus para ensinar ao povo e que houve um grande despertamento espiritual por causa do ensinamento da lei de Deus, o ensinamento ali por meio de Esdras e os seus ajudantes. Então, um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas, aqui faz uma menção em relação ao valor do ensinamento da palavra de Deus. Aqui o comentarista ele traz aqui a memória que um dos aspectos mais marcantes da experiência do povo de Deus foi exatamente no Monte Sinai, quando a lei foi dada, a lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés. Foi algo que marcou a vida daquela nação, porque a lei revelava exatamente a vontade de Deus para aquele povo. Ela revelava o que Deus queria que aquele povo fizesse para andar na sua presença. Então isso marcou a vida da nação de Israel, e ali, no caso, a lei prescrevia os sacrifícios de sangue que deveria ser derramado, tudo aquilo apontando para o sacrifício que Cristo faria no futuro. Então a lei ela foi dada não como um meio de salvação, mas ela apontava para os perdidos o meio, apontava para Jesus, para o Cordeiro Pascal, que haveria de ser imolado em favor, no caso, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Então ela foi destinada para que o homem tivesse esse relacionamento com Deus, vamos dizer assim. Os israelitas deviam obedecer à lei, mediante ali a graça de Deus que havia dado aquela lei para aquele povo, para que eles pudessem perseverar na fé, no culto, na obediência, na unidade ali enquanto povo de Deus. Então esse foi o papel da lei, a importância da lei dada ao povo de Israel. E nós vamos ver aqui, por isso que isso causou um grande efeito no coração do povo, quando Esdras e seus auxiliares ensinaram ali a palavra de Deus. E isso não deve ser diferente na atualidade para nós, enquanto a palavra de Deus nos é exposta, enquanto o próprio Cristo, a palavra encarnada e as escrituras que testificam do próprio Cristo.
Aí o tópico 3 da lição nos apresenta: a palavra de Deus deve ser ensinada como foi. Nós sabemos que, infelizmente, muitos dão valor, às vezes, a uma pregação que não estou desmerecendo. O bom seria que toda pregação tivesse ensinamento ou fosse ensinamento, mas nós sabemos que, infelizmente, na maioria das vezes não é assim. Se prega muito, as pessoas se emocionam, mas não aprendem basicamente nada. Na maioria das vezes, é claro, tem as honrosas exceções, que muitos daqueles que se dizem pregador estão mais interessados em apelar para o emocional do povo e não para o racional, para a razão, para o entendimento daquilo que está sendo dito. E quantos participam de movimentos que dizem ter ouvido muito, que dizem que o fogo caiu, que foi uma bênção, mas na verdade não tem consciência do que de fato lá aconteceu. Não houve nenhum acréscimo na vida espiritual, não houve nenhuma mudança, não houve nenhum crescimento verdadeiramente espiritual. Então aqui, assim como Esdras e seus companheiros, eles tiveram a preocupação de ensinar a palavra de Deus e houve um avivamento no meio daquele povo, assim como Jesus deu exemplo no seu ministério. Se nós formos pegar o ministério de Jesus, basicamente era um ministério de ensino. Ele pregava, mas a sua própria pregação era ensino. Então Jesus ele investiu no ensinamento, ele instruiu, discipulou 12 discípulos, os instruiu a reproduzirem aquela maneira de trabalhar, a se tornarem mestres, a ensinarem outros e de ensinar a todas as nações. Então essa é a ordem de Jesus. É necessário que nós entendamos que a palavra de Deus ela tem que ser ensinada. E o que eu acho interessante é que não deveria existir cultos específicos de ensinamento. Esse culto é de ensinamento e esse não é. Não, todo culto tem que ser de ensinamento. A palavra de Deus ela tem que ser pregada, mas ensinada ao mesmo tempo. É claro que nós sabemos que existem aqueles que têm um chamado de Deus, foram vocacionados para o ministério do ensino. Existem outros que foram chamados para a liderança. Existem aqueles que foram chamados para pregar, e aí deve ter muito cuidado. Eu tenho uma certa receio em relação a isso, porque eu penso que quem prega tem que ter cuidado em pregar a palavra de Deus, e eu não consigo digerir, não consigo absorver muito nitidamente por que numa pregação não deve haver ensino, ou porque uma pregação não é um ensino. Eu não consigo separar muito uma coisa da outra, mas o certo é que, à luz da palavra de Deus, do exemplo de Esdras, do exemplo do próprio Jesus e dos discípulos, o que nós temos na Bíblia é que a palavra de Deus ela tem que ser ensinada. As pessoas têm que entender a palavra, não serem levados por uma propaganda, por um marketing, a comprar gato por lebre. Jesus, em momento algum do seu ministério, Jesus quis que alguém o seguisse enganado. Jesus ele não tinha um discurso falseado de enganar as pessoas, para depois que as pessoas fossem atraídas pelo grupo, descobrissem o que de fato eles iriam fazer seguindo a Jesus. Jesus deixava bem claro. Quem seguia a Jesus, ele dizia: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Quem quiser vir após mim, as condições é essa: primeiro tem que negar a si mesmo, tomar a cruz para depois me seguir. Então Jesus nunca quis que ninguém o seguisse enganado. O evangelho de Cristo é um evangelho, a mensagem de Cristo era uma mensagem de esclarecimento. O evangelho que Cristo pregava era um evangelho do esclarecimento, não da obscuridade. Jesus não enganava ninguém. Portanto, é necessário que nós entendamos, como esse tópico aqui ele nos propõe, que a palavra de Deus ela deva ser ensinada. Então você que é líder, se não tem conhecimento, peça a Deus que o dá, vai buscar conhecimento. Existe aí os pés de Cristo, o Espírito Santo, ele nos orienta. Existe a palavra de Deus, existe aí escolas de ensino teológico, sim, isso é necessário para um líder, se ele pode, é claro, se ele tem condição de fazer isso. Existem bons livros, existe aí a internet, acima de tudo existe aí a via da busca, da consagração,
da busca diante de Deus, mas jamais menosprezar o conhecimento humano. O líder é aquele que tem que ter algo para dar. O líder ele tem que ter consciência disso, porque senão ele não é líder. Quem verdadeiramente foi chamado por Deus para ser líder, ele tem que ter algo para oferecer para o povo. Porque Deus não vai colocar alguém para liderar que ele não tenha nada para dar para o povo. Se você acha que é líder, que foi chamado por Deus como líder, mas você não tem nada para oferecer à ovelha, ao seu povo, ao rebanho que Deus colocou você como líder, se de fato você é líder, se você não tem nada para oferecer, você tem que rever se de fato você foi chamado por Deus para isso. Porque o líder, ele é chamado para alimentar o rebanho. O pastor ele tem que alimentar as ovelhas. Ele tem que transformar o capim em leite, às vezes, para dar para a ovelha. Ele tem que ter alimento para alimentar as suas ovelhas. Portanto, reveja a sua posição enquanto líder, porque compete ao líder instruir, ensinar o seu povo. Portanto, o tópico 3, que a gente já está finalizando a lição, ele apresenta que a palavra de Deus ela deve ser ensinada. Primeiro subtópico, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos, que era uma ordenança ali na nação de Israel. Está em Deuteronômio 31, 9 a 12, havia esses momentos, dessas convocações específicas, além do dia a dia daquilo que era instruído ao povo. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, ou seja, havia, no caso, a cada sábado havia essa instrução da lei de Moisés, que era a instrução semanal, havia esses momentos, essas solenidades aqui, como o caso aqui de Deuteronômio, de 7 em 7 anos, que a palavra fosse ensinada de uma maneira mais, vamos dizer assim, sistemática e geral. Os escribas e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos, além das leituras dos ensinamentos nos sábados. Então Deus ordenava o ensinamento à nação de Israel, o ensinamento da palavra. Subtópico 2, Jesus ordenou o ensinamento da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações, aquilo que já li, a guardarem tudo que lhes havia mandado. Está lá em Mateus 28, verso 19 ao 20, que é a grande comissão, muito conhecida de todos. E você pode aí, vou ler na íntegra, Mateus capítulo 28, o verso de número 19 até o verso de número 20, Mateus 28, 19 a 20, diz o seguinte: portanto, ide é o ato de sair, de pregar. O ide, poderíamos dizer assim, que o ide seria o ato de ir pregar. Mas quando ir, o que deve fazer? Deve ensinar, deve pregar, mas também ensinar. Ide, ensinai todas as nações. Aí depois de ir, depois de ensinar, estando elas conscientes que elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as o que? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a ordem aos discípulos era ensinar o que Jesus ensinou, a guardar o que Jesus ensinou. E ele dizia: eis que estou convosco, e aí na pessoa do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele, enquanto Deus, ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, a Trindade está conosco. E a ordem de Jesus é que ensinassem a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos aí um fragmento de 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Então, Paulo instruindo aqui a Timóteo que ele deveria pregar a palavra. E ele diz mais: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem uns aos outros. Você deve pregar, você deve ensinar e levantar pessoas que sejam idôneas, que não sejam neófitas na fé, que tenham aí a capacidade espiritual de ensinar e intelectual, de ensinar outros na fé. E aí ele também dá uma orientação bem interessante aqui em Romanos 12, verso 7. Se o seu dom é ensinar, se a sua vocação é ensinar, ele diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
Ou seja, aquele que foi chamado por Deus para ensinar, ele deve dedicar-se ao ensino. De que maneira? Em primeiro lugar, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de busca de conhecimento espiritual e secular, uma vida de constante formação, constante reciclagem diante de Deus e diante dos homens, do conhecimento humano, para que ele tenha o máximo para poder dar para as pessoas. Portanto, a ordem de Deus é que busque o conhecimento e que se ensine a palavra de Deus. Portanto, a síntese desse ponto é que a palavra de Deus ela deve ser ensinada, porque essa é uma ordenança divina, ela é confirmada por Jesus, como também pelos apóstolos, como nós vimos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. E finalmente nós temos aí os dois últimos tópicos da lição, ou o último tópico da lição, melhor dizendo. Aí nós já estaremos então aí finalizando a lição, que é exatamente os resultados do ensino da palavra de Deus. Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Letra A. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Então a primeira coisa que nós temos aqui é que o ensinamento da palavra de Deus, ele gera temor. A palavra de Deus vai gerar temor. E é interessante por quê? Porque o ensinamento gera temor, respeito às leis de Deus, e a Bíblia diz que pelo temor de Deus os homens se apartam do mal. Lá em Provérbios 3, verso 7. Então a palavra de Deus gera temor e é pelo temor a Deus que o homem se aparta do mal. Eu tenho sempre para mim, e sempre gosto de dizer, quando tenho oportunidade dentro dessa temática do temor, é que se alguém perde o temor de Deus, não faz mais nenhum sentido a vida cristã. Eu não devo, por exemplo, se eu perco o temor de Deus, a presença do meu pastor ao meu lado, da igreja enquanto comunidade, da própria palavra escrita, ela não faz mais nenhum sentido na minha vida. Nenhum sentido. O que eu não devo estar com medo, eu não devo temer é a homem. Não tenho que dar uma satisfação ao meu pastor porque pega no meu pé, ao meu esposo, esposa, filhos, a igreja, a religião na qual eu estou inserido. Não. Se você não teme a Deus, o resto não faz nenhum sentido. Existem muitos que, infelizmente, temem o pastor, têm medo do pastor, têm medo do grupo, mas não têm respeito a Deus e a sua palavra. Então, se você não teme a Deus, você é um mero religioso, e um religioso muito fraco. Você é um mero religioso, você não tem parte com Deus. Porque a Bíblia diz que é pelo temor de Deus que o homem se aparta do mal. Quantos estão nas igrejas, inclusive na liderança, mas que já perderam o temor de Deus, que exploram o povo, que sacrificam o povo, que estão enriquecendo, estão destruindo o povo, dando mau testemunho. Aí a mídia aí tem vários exemplos aí, tanto na mídia televisiva quanto na internet, jornais. Os maus exemplos estão aí diariamente. Isso é o quê? Perda do temor. O que leva alguém, por exemplo, enquanto pastor, enquanto liderança, a estar explorando um povo miserável, que no nosso país o salário mínimo para viver dentro da realidade do nosso país é um salário de miséria. Então, o que leva alguém a liderar um povo cuja maioria ganha um salário de miséria e que dessa miséria, entendo, eu estou dizendo miséria não no sentido de estar amaldiçoando, mas no sentido que é o mínimo, humanamente falando, para alguém se manter, mas que mesmo assim essas pessoas são fiéis no pouco que têm para entregar seus dízimos e ofertas, e alguém explora o povo, alguém que lidera esse povo, que humanamente falando vive em miséria, mas que são ricos espiritualmente, por isso ofertam, contribuem com a obra de Deus, porque reconhece o favor de Deus, não porque estão querendo pagar a Deus ou porque tem que dar um dízimo ou oferta, mas é um gesto de gratidão, que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, e é uma finalidade nesse retribuir com alegria. Mas o que levaria alguém a não ter consciência que lidera um povo que ganha um salário de miséria,
mas que é fiel a Deus no pouco que ganha, o que leva alguém a liderar esse povo e a esbanjar, a explorar, a terem uma vida de luxo, que muitas das vezes alguém que tem uma formação secular, que se preparou, não consegue um emprego para ganhar tão bem quanto muitos. E muitos estão explorando, tendo bons carros, boas casas, uma vida boa, queimando o dinheiro de um povo miserável, mas que é fiel a Deus. Que levaria alguém a perder a consciência em estar explorando, em estar enriquecendo as costas do povo, que levaria alguém a agir dessa forma? A perda do temor de Deus. Então, quando você não teme a Deus, você não vai temer mais ninguém. Você não vai ter consciência de que está explorando o povo, não vai ter consciência que é imoral o que você está fazendo. Porque o que muitos fazem hoje, com seus altos salários, explorando a fé do povo, é imoral. E tudo aquilo que é imoral é pecado, é rejeitado por Deus. Portanto, é necessário que nós entendamos que é o ensinamento, o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. E é necessário que, em primeiro lugar, aqueles que lideram, eles sejam instruídos. Porque o grande problema hoje é que, às vezes, quem lidera quer instruir, mas não querem ser instruídos. Mas o bom líder, o bom pastor é aquele que também é ovelha. Então, o bom líder é aquele que ele é instruído, e a instrução da palavra de Deus, e na palavra de Deus, ela gera temor. E o temor a Deus, é pelo temor a Deus que o homem afasta do mal. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas se perde o temor a Deus, nada mais resta. Se você perder o temor a Deus, não adianta o pastor estar do teu lado ou não. Porque o que leva alguém, por exemplo, a preservar a sua fé, a sua santidade, não é o pastor estar ao lado, é o temor a Deus. Eu posso estar com o meu líder por perto, o meu grupo religioso por perto ou não, mas se eu temo a Deus, se eu tivesse que fazer uma excursão no inferno, lá eu estaria temente a Deus, porque é o temor, pelo temor de Deus, que o homem se desvia do mal. Portanto, ensinamento da palavra de Deus gera temor, e pelo temor o homem se desvia do mal, pelo temor o homem aborrece o caminho mau, como no livro de Provérbios, capítulo 3, capítulo 16, capítulo 8, nos ensina. Então, como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo o quê? Confessou seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos. O povo confessou, houve confissão de pecado, apartou-se dos deuses estranhos, adorou a Deus. Isso, fizeram um concerto com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela é poder para transformar. E o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos aí nesse tópico que os resultados do ensino da palavra de Deus. O primeiro, o ensino da palavra de Deus gera temor. Um outro resultado, o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. O crente ele tem que ser instruído, e a palavra de Deus são as normas que devem nos instruir, que sejamos instruídos, disciplinados espiritualmente. Portanto, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naqueles que se convertem, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Então, o ensino da palavra de Deus implanta normas na nossa vida que vai manifestar na nossa nova vida em Cristo. Vai manifestar de que forma? Por exemplo, o crente, ele é uma pessoa que passa a viver de maneira honesta. Então, os ensinamentos da palavra de Deus vão implantar normas. E o crente, ele é o quê? Ele é honesto a toda prova. O verdadeiro cristão, instruído pela palavra de Deus, ele vai se mostrar honesto em todas as ocasiões que ele tiver que provar a sua fé. Aí Romanos 12, 17 e outros versos vai nos mostrar exatamente da necessidade de nós, a toda prova, nós praticarmos a honestidade. Também o crente, ele jamais vai mentir. O crente tem que falar a verdade, porque a Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então o crente, ele tem o testemunho da sua consciência, o Espírito Santo o leva a ter consciência que ele não deve mentir, como em Romanos
9, capítulo 1, por exemplo, nos traz essa conscientização que nós temos que viver diante do Senhor, conscientes da nossa posição enquanto filho de Deus. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me um testemunho da minha consciência e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o crente, ele não vai se dar a mentira. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim. Se for sim, é sim. Se for não, é não. Porque o que passar disso é de procedência maligna, conforme aí Mateus 5, verso 37. Também o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aí, no caso, Efésios 4, 28 diz o quê? Que aquele que furtava, não furte mais. Temos aí Lucas 19, 8, a experiência de Zaqueu, quando teve um encontro com Cristo, que ele prometeu que restituiria tudo aquilo que ele havia defraudado. Por quê? Porque o cristão, ele não pode ficar, o verdadeiro cristão, ele não lança mão daquilo que não lhe pertence. Também, o ensinamento da palavra gera no crente, o crente vive uma vida moral, e ele é exemplo de pureza. A Bíblia diz aí em Efésios 5,3, a prostituição e toda impureza nem ainda se nomeie entre vós, porque aqueles que foram purificados, lavados pela palavra de Deus, devem viver uma vida de pureza moral e pureza espiritual. Também o crente jamais ele vai dar falso testemunho de alguém. A Bíblia diz que não deis falsos testemunhos. Isso aí está lá no livro de Êxodo capítulo 20, fala contra o falso testemunho, e a Bíblia ensina que nós não devemos dar falso testemunho contra o próximo. Por quê? Porque nós somos regenerados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pelo conhecimento, podemos saber o que Deus quer para todos os homens, e o que Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E, finalmente, o último tópico. O que o ensino da palavra de Deus gera? O ensino da palavra dá conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da sua vontade, e nos faz relacionarmos uns com os outros enquanto igreja de Cristo. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Consideremos, por exemplo, o conhecimento ele vai consolidar a força. Conhecimento, ele traz força, fortalece um grupo, fortalece o povo de Deus. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós somos fortalecidos, nós vamos tomar posse das promessas de Deus pelo conhecimento da própria palavra de Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a plena libertação. Conhecereis a verdade, conhecimento. E a verdade liberta. Quantos estão presos, escravizados por um sistema humano, às vezes pela própria religião, pela ideologia humana, estão escravizados a homens, mas não estão libertos, não vivem a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Não estou dizendo que não devemos congregar, ter um ambiente no qual nós possamos ser instruídos na palavra de Deus, mas nós temos que entender que nós somos servos de Deus e não servo de homem. Não devo respeitar o homem, não é isso que estou falando. É saber que Cristo nos libertou e para a liberdade é que nós somos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo o fardo, de toda a opressão religiosa, de toda a opressão maligna, e viver a vida em Cristo em comunidade, mas como verdadeiramente livres por Cristo. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, como está em 1 Timóteo 2,4, que a vontade de Deus é que todos, não é alguns, é que todos sejam alcançados pela verdade. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar, como fazer a vontade de Deus. Agradar a Deus não é o resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus, ele nos dá graça para agradá-lo. Ou seja, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos saber o que nós devemos fazer para viver uma vida segundo a direção divina. Portanto, sintetizando e fechando esse tópico e essa lição, o ensino da palavra de Deus vai gerar o quê? Temor, estabelece normas, estabelece regras, direções para nós andarmos, para buscarmos o conhecimento de Deus e vivermos segundo a palavra de Deus. Portanto, fechando a lição, nós concluímos o quê? Que quando o povo ali, ele ouviu a palavra de Deus,
pregada por eles e seus auxiliares, todos experimentaram uma profunda convicção de pecado. O conhecimento de Deus nos leva à convicção dos nossos pecados e a nos arrepender. A palavra de Deus é a luz que vem dissipar as trevas do erro, do engano, da mentira. Um autoconceito que às vezes nós temos de nós mesmos. Às vezes a gente acha que é santo demais, que é puro demais, que é homem de Deus demais. E quando nós nos aproximamos da luz, da palavra de Deus, do conhecimento, nós vamos perceber a nossa pequenez, os nossos pecados, os nossos defeitos. E isso nos possibilita nos colocarmos diante de Deus, com um coração quebrantado, sincero, arrependido, buscando de Deus a orientação e a restauração. Portanto, é algo que nós devemos levar continuamente conosco. Os trechos da lei de Deus que foram ensinados ao povo ali de Israel certamente continha uma revelação da condição espiritual do povo, algo que ele deveria ser tratado. Eram trechos que certamente trabalharam naquilo que o povo precisava ser tratado, quanto a questão da bênção divina que poderia vir sobre eles, como também do juízo divino, caso eles não se comportassem em obediência à palavra de Deus. Então competia a eles obedecer ou não para tomarem posse das bênçãos ou das maldições ali expressa, no caso, no livro, nos ensinamentos. Nos avivamentos, aqui é interessante para fecharmos, que nos avivamentos, como um todo, o choro sempre esteve presente, a questão da comoção, do arrependimento. O verdadeiro avivamento irá acompanhado de uma profunda comoção, de um verdadeiro quebrantamento diante de Deus. E sempre o verdadeiro avivamento, ele veio pelo ensino da palavra de Deus. E aí a comoção, o arrependimento é exatamente um sinal da operação do Espírito Santo. Então, sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo, não é apenas entristecer. Eu disse que é necessário que o homem confesse, mas tem que deixar o pecado. Então, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento, ele não vem só no ato de confessar, mas vem no ato do abandono do erro e de tomar uma nova posição, um novo rumo, dar uma volta, que é o sentido do arrepender e voltar a praticar a vontade de Deus, as primeiras obras, andar no centro da palavra de Deus. E o verdadeiro pecado, o verdadeiro arrependimento, ele abandona o pecado, confessa o pecado, abandona o pecado e traz a verdadeira alegria da salvação para o coração alcançado, regenerado pela palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração, que você entenda que é necessário que, assim como Esdras, ele pregou a palavra, ensinou a palavra de Deus, juntamente com seus auxiliares, houve um despertamento no coração daquele povo. Você, enquanto líder, deve se preocupar com o ensinamento da palavra de Deus. E você, enquanto liderado, você não pode abrir mão dos ensinamentos da palavra de Deus. E viva a verdadeira e a mais expressão, a expressão última e maior da palavra de Deus, que é o próprio Cristo encarnado, que se fez carne e morreu e ressuscitou e quer viver dentro de mim e dentro de você. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, oreis por nós, divulgue nosso canal, seja um propagador na mensagem do Evangelho. Um grande abraço, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.